Ok, pessoal, já de volta. Vamos lá para o interior falar da drogaria original, Drogarias, lá no interior. A Original Drogaria tem o Disque Delivery. Você liga para o Disque Delivery 2643-2727, vai cair em Vargem Grande. Você vai pegar ali, vai comprar o remédio que você quiser ali em Vargem Grande e em toda a região. Disque Delivery de Vargem Grande, 3643-2727. De Bom Sucesso, 2641-1886, e tem o WhatsApp também, que é o 988-496913, Original Drogarias. A rede de drogarias Original está em vários bairros da cidade, inclusive no interior, Bom Sucesso e Vargem Grande. Original Drogarias. Falando em interior, eu posso lembrar que agora a Gota Elétrica está com seu showroom, Gota Elétrica no Alto, no bairro de Araras, onde é o grande depósito da gota elétrica, e agora também em Albuquerque, dominando toda aquela região ali do interior, levando o seu showroom para Albuquerque, um lojão da gota elétrica em Albuquerque. Bom, dispensa apresentação, mas para quem não conhece, Dr. Maurício Spinelli é advogado e faz parte hoje do grupo de advogados que cuidam do caso Daniel Silveira. Maurício, você é do Rio de Janeiro, você é de Petrópolis, né? Sou do Rio de Janeiro. Rio. Exatamente. E você hoje, vocês estão com o caso Daniel Silveira, que é de repercussão até quase que mundial, né? É uma repercussão importante. Primeiramente, bom dia, muito obrigado aqui pelo convite novamente, Hélio. É uma repercussão importante porque traz debates jurídicos de alto nível e traz principalmente aí os olhos da sociedade brasileira e da sociedade internacional para como a Suprema Corte tem lidado com esse caso do Daniel Silveira. É um caso muito delicado, repleto de inconstitucionalidades, repleto de nulidades insanáveis, mas que vem se prorrogando já há mais de um ano e trazendo aí repercussões para o mundo jurídico importantes, especialmente na questão da segurança jurídica. Então, você falou muito bem, traz repercussões nacionais e internacionais, com certeza. Eu acho que o deputado, em determinados momentos, e você se deixa levar pelo momento, você se deixa levar pela emoção, eu acho que ele também extrapolou em determinados momentos. Não precisava ter ido tão longe. Mas, pelo outro lado, ele é um deputado federal. Tá? Então, e ele falou o que milhões de brasileiros gostariam de falar. Tá? Com certeza. Quando a gente conversa com as pessoas, boa parte fala exatamente isso, que se sente representada pelas palavras do deputado. E é importante aqui esclarecer, Hélio, que ainda que ele tivesse efetivamente se excedido nas palavras ou na forma, quem tem que deliberar sobre isso é a própria Câmara. Perfeito. A gente vai chegar lá. Mas aí eu vou chegar lá no Congresso em si, né? Para essa deliberação. Do que ele falou, do que ele deixou de falar, das atitudes do deputado, do parlamentar. Você lembra exatamente, mais ou menos, o que ele falou? Ele teceu várias críticas à forma com a qual o Supremo e alguns ministros do Supremo conduzem as atividades judiciárias deles e fez algumas críticas pessoais, usou alguns adjetivos, alguns pesados, eu concordo, mas, de qualquer forma, a base pela qual eles pegaram essas falas e depois transformaram isso numa prisão é de que ele teria atentado contra os poderes da República. E não houve atentado algum. O Daniel Silveira é um parlamentar notoriamente conhecido e que jamais, por si só, sozinho, poderia atentar contra o Estado Democrático de Direito ou contra os poderes da República. Foram falas, muitas duras, mas que não tinham o condão de gerar esse tipo de acusação e, principalmente, que não teriam o condão de gerar uma prisão. É importante que isso fique muito, muito claro, Hélio. Aliás, você como advogado, você pode até me corrigir nisso aí. Foi condenado ontem em Niterói, se eu não estiver enganado, um cara que... Niterói, sim. Ele matou a mulher, jogou do 7º andar, matou a facada, jogou do 7º andar. Ele foi condenado a 7 anos e 4 meses de prisão. Você vê a desproporção, como é que não há proporcionalidade entre aquilo que a pessoa está sendo acusada e, ao final, a pena que está sendo atribuída. Você pega o caso do Daniel Silveira, que não houve nenhum tipo de violência física,
ele está sendo, no final das contas, condenado por palavras, você pega um caso terrível como esse, que gera revolta na população. A gente está falando de um homicídio, deixa estar se esse réu é primário ou secundário, eu não conheço as nuances do caso, mas deixa estar, fica evidenciada a violência e, no final das contas, quando há dosimetria da pena aplicada ali pelo juiz, a depender do caso, me parece ter sido um caso de primeiro grau, deve ter sido um juiz de primeiro grau estadual, você vê que há uma aplicação de pena de 7 anos, considerando o fato dele ter não só ter tirado a vida de uma pessoa, como depois, com o corpo, ter praticado o ato de jogá-lo pela sacada, como você disse. E aí, uma pena de 7 anos. A gente está falando do Daniel Silveira através de palavras, e aí sem comparar os dois fatos, porque é importante que fique claro que são duas ações completamente diferentes, mas a gente pega uma proporcionalidade de 8 anos, de mais de 8 anos de prisão por causa do Daniel Silveira, e o mais importante, Hélio, que tenho certeza que você vai querer abordar esse assunto, sobre uma lei que já não existe mais, uma lei que foi revogada. As acusações foram sobre uma lei tá escrito aqui, que não existem mais. Essa lei já não existe mais. Então, isso denota, isso esclarece, isso traz à tona como esse caso está sendo tratado de maneira superficial, de maneira política e muitas vezes de maneira infantil até pelo relator desse caso. Já que você citou, pode falar da lei que já não existe mais, né? Exatamente. A acusação do Daniel Silveira, vamos lembrar que ele foi preso basicamente de ofício, né? Não havia nenhum tipo de inquérito em que ele estivesse incluído, muito menos uma denúncia. Tudo isso aconteceu a posteriori à prisão dele. Então, ele foi acusado por supostos crimes que estão ali incursos na antiga Lei de Segurança Nacional. Essa lei, no ano passado, o Congresso se pronunciou e simplesmente essa lei já não existe mais no ordenamento jurídico. Houve, portanto, aí a revogação dessa lei. Existe um Instituto do Direito Penal e Processual Penal que é o abolitio criminis. O que isso quer dizer? Se a sociedade se pronuncia, a sociedade através dos seus representantes, se pronuncia dizendo que determinada conduta já não é mais crime ou que essa lei já não existe mais, as pessoas que foram eventualmente condenadas ou estão em processo de condenação, há um processo em curso para que aquela conduta seja atribuída, essas pessoas precisam ser beneficiadas pela revogação daquela lei. Então, nesse caso, já lá desde trás, esse processo já era para ter sido arquivado. Aliás, um processo que na hora não existia. Não existia. A gente estava falando de um inquérito até então. Um inquérito. O processo ele só se tornou efetivamente um processo depois do recebimento da denúncia, e isso aconteceu quase 4 meses depois que o Daniel já estava preso. Mas não pode. Não poderia, até porque o motivo pelo qual se manteve a prisão do Daniel é que supostamente aquela prisão era uma prisão em flagrante. A prisão em flagrante não pode levar 4 meses para ser convertida. A conversão, só esclarecendo, a conversão não ocorreu pelo simples fato que o parlamentar sequer pode ter uma prisão dessa convertida, porque não há essa previsão na Constituição. Ele poderia sim ser preso por um crime em flagrante, né? Mas uma das discussões jurídicas versa exatamente sobre isso, que o fato dele ter colocado um vídeo na internet e desse vídeo ter sido utilizado como prova cabal para um estado de flagrância. Estado esse que já não ocorria mais, já tinham se passado alguns dias, salvo engano, 48 horas desde o lançamento do vídeo. Pessoal, presta atenção na pergunta. Já tem um monte de perguntas aqui para você, tá? Já eu vou falar, vou passar isso para você. Presta atenção no que eu vou perguntar ao doutor Maurício. Eu vou trazer o caso para mim aqui, para a gente, para mim, né? Eu estou pela rua, tenho um problema qualquer, discuto com... Eu estou errado no trânsito, por exemplo. Eu estou errado, discuto com uma pessoa, brigo com essa pessoa, vou agredi-la, né? Ou com palavras, ou com gestos, enfim. E no final descubro que essa pessoa é um juiz. Abre um inquérito contra mim, abre um processo. Eu posso ser julgado por esse juiz? De forma alguma, Hélio. A gente tem, a Constituição trouxe o que a gente chama de sistema acusatório. Esse sistema acusatório, ele é uma criação justamente para evitar esse tipo de circunstância. Imagine você, no final das contas, precisar ser julgado pela pessoa que você eventualmente agrediu ou que você teve algum tipo de desentendimento, não é? Essa é a minha pergunta. Eu posso ser julgado por quem me acusa? De forma alguma. Mas no caso do Daniel, ele está sendo julgado por quem o acusa. Está sendo julgado por quem o acusa. Não só
o processo deveria haver, né, um processo de sorteio de quem seria o relator daquele inquérito. Isso não aconteceu, a gente chama de juiz natural. Há um sorteio para que seja atribuído, então, uma pessoa. No caso desse caso do Daniel, o então presidente do STF, Dias Toffoli, determinou, atribuiu ao Alexandre de Moraes o papel de relator. Alexandre de Moraes esse que é considerado uma das vítimas das supostas acusações, das palavras proferidas aí pelo Daniel Silveira. Então, de maneira objetiva, Hélio, jamais, em tempo algum, seja na primeira instância ou no Supremo Tribunal Federal, a pessoa ofendida por aquele ato poderia ser também o julgador daquele mesmo ato. Portanto, mais uma claríssima irregularidade, uma claríssima nulidade desse caso do Daniel. Eu vou rapidamente para o comercial e depois eu vou direto, né, até meio-dia, conversando com o Dr. Maurício, e aí vou pegar o pessoal aqui no Facebook e as perguntas que estão aqui pelo Facebook. Rapidamente o comercial e lembrando, Mandacaru, pizzaria e restaurante Mandacaru, no alto ao lado da feirinha. A gente volta em 2 minutos.